sobre a introdução do livro Relacionamentos de Aliança. Ainda não chegamos no primeiro capítulo. Vai ser só apenas sobre a introdução. E nessa introdução, o Asher diz que ficou bastante chateado pelo tempo que estava gastando para manter unidade com vários outros irmãos no ministério. E estavam reclamando, falando que se cada um deles estivesse sozinho liderando o ministério, eles iriam muito mais rápido, ficariam muito mais eficazes e eficientes, mas que gastava muitas horas para conseguir manter a unidade, ficar junto e manter o relacionamento em pé. E aí, quando foram orar, eles sentiram Deus repreender eles, dizendo: eu não estou interessado em projetos, eu estou interessado em relacionamentos. Não precisa ter uma igreja enorme, não precisa ter projetos bem-sucedidos. Isso não é a minha primeira prioridade. Minha primeira prioridade é que vocês sejam fiéis nos seus relacionamentos. Isso nós temos experimentado aqui também no presbitério de nossa igreja, aqui em Jundiaí. Eram 4 igrejas que tinham se dividido, brigado, discutido, pessoas tinham sido machucadas, depois houve reconciliação, houve perdão, mas havia muitas diferenças de doutrina, de prática, de opinião, de maneira de levar a igreja, e nós tínhamos de gastar horas conversando, e essas 4 igrejas fundiram em uma só, mas tem 10 anos, mais de 10 anos de trabalho árduo. Hoje nós temos 14 pastores, é uma coisa assim muito desgastante e vai devagar. Seria muito mais rápido tomar decisões e fazer as coisas depressa, e só o pastor sênior ora, busca Deus e resolve, aí fala para os seus discípulos, seus Timóteos para agirem, e tudo vai muito rápido. Mas nós temos percebido que esse tempo que nós gastamos, aparentemente perdido, é um tempo precioso para manter relacionamentos, para manter unidade, e é isso que Deus interessa. E o fruto e o resultado que isso dá é muito maior do que se cada um de nós estivéssemos liderando uma igreja, um ministério, um projeto sozinhos. Então Deus não está formando uma organização. Deus não está interessado em quantos números que a nossa organização tem. Ele está interessado em formar um organismo, chama-se Corpo de Cristo, no mundo inteiro, sem bandeiras, sem denominacionalismo, um corpo que é um organismo, e um organismo é baseado em relacionamentos saudáveis, mesmo com diferenças, sabendo como administrar essas diferenças, como tratar essas coisas, com humildade, sinceridade, verdade. Não pode ficar jogando coisas debaixo do tapete. Precisa ter humildade para respeitar e honrar uns aos outros. Não pode ter aquela ideia de um menino jogando bola e que ele fica com raiva dos companheiros. Ah, não é assim, eu não quero jogar assim, você joga diferente e tal. E ele fala, vou pegar minha bola e vou embora. Essa tendência humana nós temos, todos nós temos. Várias vezes alguns irmãos aqui no presbitério tiveram essa ideia, mas não levaram à frente. Por quê? Porque nós já vimos o resultado terrível que vem de divisão, de discórdia. O povo ama a todos, o povo quer que Jesus e o amor de Jesus esteja em todos. Então o relacionamento entre o ministério é muito mais importante do que o sucesso do ministério. O sucesso do ministério vai vir se tiver vida, se tiver amor, se tiver unidade, mas não vai muito rápido. Construir relacionamentos, manter relacionamentos é trabalho duro, não é simples. Tomamos muitos cafés juntos nas quartas-feiras de manhã, numa mesa de café da manhã, conversando, tendo prazer na comunhão dos outros, evitando de tomar decisões que a gente sabia que um ou outro teria problema, e procurando a unanimidade no Espírito Santo para saber como prosseguir. Uma das coisas que eu acho levanta nessa introdução é o seguinte: qual o tamanho verdadeiro
de uma mega igreja. Como é que você sabe o verdadeiro tamanho aos olhos de Deus de uma mega igreja? Por exemplo, vamos supor que a igreja tenha 5.000 membros. Beleza. Quando o pastor, líder, cai em pecado ou em escândalo, às vezes nem cai em pecado, às vezes é só maledicência. Às vezes é só pessoas falando mal dele, divulgando boatos sobre ele. Mas às vezes também cai em pecado mesmo. Quantas pessoas dessa mega igreja continuam nessa igreja? Essa é uma grande pergunta, porque normalmente vai esparramar 4.500, se ficar 500, 300 é muito. Esse é o tamanho dessa igreja aos olhos de Deus. Sabe por quê? Porque quem está junto só quando tem status, quando tem fama, quando é tudo bom, não conta. É plateia, igual de cinema. O espetáculo está ruim, vai para outro lugar. Mas quem tem aliança, quem conhece um ao outro, quem sente a dor da família do pastor, dos discípulos, das pessoas, quem está ligado com o coração, ele sofre, ele fica com a vergonha, mas ele não sai, porque ele não pode abandonar seus amigos. Agora, quem é só assistente, vai embora na hora. Então, o verdadeiro tamanho de uma igreja não é o número de pessoas que vêm no domingo de manhã ou no domingo à noite, na reunião principal da igreja. O verdadeiro tamanho da igreja aos olhos de Deus é quem é aliançado e quem no tempo ruim e no tempo bom vai ficar junto. Na tempestade vai estar ali, vai passar pela tempestade, vai dar a mão para quem está precisando. Esse é o tamanho verdadeiro da igreja. É quem tem aliança um com o outro. Em Efésios 4:3 fala: esforçando-nos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Só tem um Espírito, só tem um Senhor, só tem um Deus, só tem um batismo. Essa multidão de igrejas e denominações não é construção de Deus, é construção do homem. Poderia ter várias diversidades de coisas, sim, mas Jesus só tem uma noiva, Jesus só tem uma igreja e só tem um Espírito, não tem muitos Espíritos. Então nós precisamos entender que nós temos que preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O que é o vínculo? A aliança. Um vínculo é um elo que liga, que amarra, que segura. Então eu posso discordar com muita coisa com meu irmão, mas tem o mesmo Espírito e tem um vínculo que é a aliança. Eu não vou trair meu irmão, eu não vou sair falando mal dele por trás das costas dele, eu não vou prejudicá-lo, vou trabalhar as nossas diferenças e descobrir como a gente pode manter essa unidade do Espírito no vínculo da paz. Não é raro que um ministro caia em pecado, e não é o fim do mundo também. Todos nós somos suscetíveis a cair em alguma hora. Não quer dizer que vamos cair, mas é possível cairmos. Então isso não é o fim da picada. Mas quando o ministro cai em pecado e não tem amigos próximos, que ele dá direito de cobrar dele, que ele presta contas a eles, que podem levantá-lo, restaurá-lo, discipliná-lo, aí nós temos uma calamidade que afeta milhares de pessoas, que escandaliza o nome de Deus, o nome de Jesus. A igreja se torna uma vergonha para o mundo. Então, cair em pecado é possível cair, mas pode levantar, pode restituir, pode ser perdoado. Mas cair em pecado e não ter colegas, amigos, pessoas à altura, não discípulos, não seguidores, mas amigos do mesmo nível, ou que se respeita até mais, e que possa chamar sua atenção, e que possa te levantar, e que possa te defender diante de outros, aí é calamidade. A calamidade não é o pecado em si, mas a calamidade é o escândalo que surge e a impossibilidade de haver uma restauração da pessoa. Isso é o problema sério, o problema que Deus não quer. João 15, versículo 5, Jesus disse: eu sou a videira e vocês são as varas. Não adianta ter ligação com Deus, com Jesus, e não ter ligação com as outras varas. É um organismo. Unidade com Deus implica em unidade com os irmãos. E não só os irmãos que congregam na minha congregação, mas com os irmãos que fazem parte da noiva de Cristo. Nós precisamos entender
que o pecado trouxe separação de Deus e a salvação em Jesus nos trouxe a religação com Deus, com Jesus. Ele é a videira, nós somos as varas e nós temos que estar interligados com Ele e uns com os outros. O exemplo que eu acho dar nessa introdução é de uma loja de autopeças, onde tem peças nas estantes e todas numeradas e tem parafuso de um tamanho, tem parafuso de outro tamanho, tudo pertinho um do outro, mas não estão interligadas. É só uma coleção. É diferente de um organismo, de uma videira, onde cada folha, cada galinho é ligado com o outro, entendeu? Então, a igreja não é uma coleção de autopeças. A igreja não é uma coleção de pessoas individuais que estão ligadas com Deus, mas não têm ligação com o outro. A igreja é formada por pessoas ligadas com Jesus e ligadas umas com as outras. Um organismo, não uma organização. Relacionamentos caros que gastam tempo para ser feitas, mas que valem mais do que um projeto que vai crescer em números, mas de repente um escândalo apaga tudo e aí não sobra mais nada. Que Deus nos ajuda com isso.